A Anatel sempre favorece as concorrentes da Oi. Vivo, TIM e Claro sempre foram beneficiadas com as regras da Anatel. Por qual motivo essas três operadoras tiveram sempre as suas multas convertidas em obrigação de fazer e já a Oi nunca teve esse benefício? Porque a regra é aplicada para umas e para outra não. Existe ética na conduta da Anatel junto às questões de conversão de multa para obrigação a fazer? Existe ética nas pessoas que querem processar a Oi, mas não querem pontuar essas situações? No vídeo de hoje vamos discorrer sobre os benefícios que a Anatel sempre aplicou para as concorrentes e nunca houve o mesmo para a Oi. Telefônica Brasil vê lucro subir em mais de 50%. Presidente da Anatel disse lá atrás que as teles tinham zero a receber na arbitragem. A Anatel converte multa a Vivo em obrigação de conectar escolas. Vivo pede 10 bilhões por desequilíbrio econômico do contrato de concessão. Quem tem com que me pague não me deve nada. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Sem muita enrolação, meus amigos, vou trazer para vocês os fatos que provam, que mostram o favorecimento da Anatel junto às concorrentes da Oi. Jogo de cartas marcadas. Vamos analisar esses conteúdos aqui também antes de colocar o seu dinheiro lá, antes de queimar o seu dinheiro em um processo que não vai gerar nada. E isso eu aposto com qualquer um, principalmente com os advogados do próprio Instituto Empresa. Aposto com qualquer um que todo esse processo vai cair por terra e vocês simplesmente vão perder o que vocês poderiam ganhar pegando esse dinheiro e aplicando na própria Oi ou em qualquer outro ativo da bolsa. A escolha fica ao critério de vocês. Sem muita enrolação, vamos para os fatos. Telefônica pede suspensão da arbitragem com a Anatel em busca de saída consensual no TCU. Segundo Christian Gebara, a busca por solução consensual permitirá à Telefônica discutir com a Anatel em um só processo o saldo da concessão de telefonia fixa e o valor da adaptação da outorga para o regime privado. A Telefônica pediu a suspensão do processo de arbitragem que vinha travando junto à Anatel a respeito da sustentabilidade da concessão de telefonia fixa e solicitou a abertura de processo em busca de solução consensual no Tribunal de Contas da União, TCU. Segundo Christian Gebara, na foto acima, presidente da Telefônica Vivo busca uma saída consensual no TCU. Tem a vantagem de unir dois assuntos que vinham sendo tratados em processos diferentes nos últimos anos: a viabilidade das concessões e o preço da adaptação da outorga de telefonia fixa para o regime privado. A viabilidade era alvo da arbitragem, com a operadora apontando déficits recorrentes em razão de obrigações impostas pela agência. Já o preço da migração estava em discussão na Anatel, que nesta semana decidiu por aumentar o valor final para 8,71 bilhões no caso da Telefônica. Pedimos em 30 de junho a suspensão da arbitragem, o que foi aceito pelo Tribunal Arbitral, revelou o executivo em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 26 de julho de 2023. O processo de solução consensual no TCU tem a vantagem de colocar as duas discussões na mesa. Abre a oportunidade de debatermos ambas ao mesmo tempo, ressaltou. A solução consensual, novidade no TCU, a busca por solução consensual entre empresas e órgãos públicos foi implementada este ano. Uma vez feito o pedido e aprovada, será montada uma comissão de solução consensual, composta por um servidor do tribunal, que atuará como coordenador, um representante da unidade de auditoria especializada, responsável pela matéria tratada, e um representante da Anatel. Uma vez constituída, o que ainda não aconteceu no caso da Telefônica, a comissão terá no máximo 120 dias para emitir uma resposta de solução. Se aprovada pelas partes, o caso então é levado à votação dos ministros da Corte de Contas. Não caberá recurso à decisão do TCU. Se alguma das partes, Anatel ou Telefônica, não concordarem, o caso é arquivado e ambas deverão buscar outra forma de reaver
a controvérsia. Aqui eu faço um desafio àqueles estudiosos e profissionais da área jurídica. Tem lógica isso daqui? Alguém consegue entender qual o sentido, qual a lógica para aceitar um acordo onde não existe acordo? Você desiste de um processo que tem ali os seus fatos, os seus argumentos e vai depender, claro, da justiça para definir se você está certo ou não. Porém, você tem embasamento para aquilo. Você desiste desse processo para iniciar um acordo que não tem acordo. Sendo que, caso a coisa não aconteça, tudo cai por terra e você terá que voltar do zero e buscar uma outra via para alcançar os seus objetivos. Alguém dentro de alguma lógica empresarial, jurídica e capitalista consegue entender qual é a lógica da Telefônica Vivo, recuar no processo arbitral sem sequer ter iniciado o processo ali junto ao TCU? Tá parecendo mais conversa de pescador isso aqui, ou é só eu que estou tendo essa impressão? Só que não, eu vou mostrar para vocês. Quem tem com que me pague, não me deve nada. Gravem, gente, isso. Quem tem com que me pague, não me deve nada. Telefônica Brasil, Vivo lucra 1,121 bilhão no segundo trimestre, alta anual de 50,3%. Apenas vou trazer a chamada da matéria, pessoal. O importante está mais à frente. Na nossa cabeça, as teles têm zero a receber na arbitragem. E se quiserem migrar, tem que pagar os 22,6 bilhões, afirmou Baigori, 18 de outubro de 2022. Em 2023, a Anatel converte multa a Vivo em obrigação de conectar escolas. Avaliando o recurso da Telefônica Vivo contra a multa de 60,1 milhões aplicada em 2018, a Anatel reformou a sanção para 20,4 milhões e introduziu a possibilidade de conversão dos valores em projetos de conectividade em escolas públicas de ensino básico. A decisão foi votada pelo Conselho Diretor da agência na semana passada e teve acordão público no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 23. A conversão em obrigação de fazer foi apresentada pelo conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, que havia pedido vistas do processo sobre o recurso da Vivo. Que incrível, né, gente? A efetivação da sanção alternativa dependerá de decisão da operadora. Do contrário, terá a multa de 20,4 milhões consolidada. O prazo para implementação será de 6 meses a partir da manifestação da tele, com manutenção do projeto pelo período de 3 anos. Além da conectividade, a Vivo será responsável pela instalação de equipamentos e redes internas nas escolas. A escolha das instituições deverá seguir critérios como a falta de acesso à internet ou serviço abaixo de padrões mínimos, além de presença de energia elétrica. Também ficam excluídas escolas já contempladas em iniciativas do Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas, GAP. O provimento deve se limitar a soluções de fibra óptica, preferencialmente ou rádio, não sendo emitida ou uso de satélites. A velocidade mínima de download prevista é de 50 MB por segundo, com exigência de 1 MB por aluno, considerando o número de estudantes matriculados no maior turno e velocidade máxima de download de 1 GB por segundo. Votação apertada. A multa original a Vivo deriva de processos abertos em 2012 por conta de infrações ao decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor e ao regulamento do serviço telefônico fixo comutado. Após a sanção de 60 milhões da Anatel em 2018, o recurso da Tele tinha relatório do conselheiro Arthur Coimbra. A decisão pela reforma dos valores em benefício da empresa foi fundamentada, entre outros aspectos, pelo reconhecimento da natureza pontual da infração em lugar de caráter sintético, outrora apontado. A mudança alterou a fórmula de cálculo da multa, diminuindo os valores para cerca de 20 milhões. Mais da metade, gente. Reduziu em mais da metade, incrivelmente. Após a proposta do visitante Aquino pela conversão da multa reformada em obrigação de fazer, o conselheiro diretor da Anatel teve votação dividida. O presidente da agência, Carlos Baigori, seguiu Arthur Coimbra no voto original do relator.
enquanto os conselheiros Moisés Moreira e Alexandre Freire acompanharam a abordagem proposta por Aquino. Na arbitragem, Vivo pede 10 bilhões por desequilíbrio econômico do contrato de concessão. Gente, analisando uma ótica muito simples, eu não sou da área jurídica, não estudo direito, mas apenas olhando por uma área muito capitalista. Ou melhor, não vamos nem ser capitalista, vamos ser socialista. A Vivo está pedindo 10 bilhões. Ela recebeu uma multa de 60 milhões. Foi reduzida para 20 em obrigações de fazer. Aí ela abre mão dessa arbitragem, desse processo que ela poderia ganhar. Vamos supor que ela ganhasse ali uns 2 bilhões, cara. Vamos supor que saísse no 0 a 0, enfim. Ela abriu mão de um processo onde ela estava pedindo 10 bilhões para entrar em uma linha de acordo onde existe a possibilidade que, se não for aprovada, cai por terra e ela perde tudo. Qual a lógica para isso, gente? Será que a Vivo vai fechar a capital? Será que a Vivo vai passar a ser socialista e começar a entregar seus telefones, seus aparelhos, sua internet de forma assim mais social? Mais barata? Será que é isso que está acontecendo? A Anatel troca multas da Claro, TIM e Vivo por investimento em infraestrutura. 29 de agosto de 2020, o ano em que a Oi estava fazendo o seu aditamento ao plano. Mais ou menos nessa época aqui, estava sendo aprovado o aditamento ao plano da Oi BR3. Porém, ela que teve a sua dívida de algo em torno de 20 bilhões, reduzida para 10 bilhões, algo em torno de 10 bilhões, reduziu ali pela metade, nunca teve uma multa trocada em obrigação de fazer. E a pergunta que fica, qual o critério que é utilizado pela Anatel para favorecer a Claro, a TIM e a Vivo e não favoreceu a Oi? Então a pergunta que fica, existe ética nessa conduta da Anatel em transformar multas em obrigação de fazer para umas operadoras e para outra não? Em vez de pagar 22,6 milhões em multas, Claro, TIM e Vivo deverão investir em sua própria infraestrutura de rede. A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nesta quinta-feira, 27/8, lá do ano 2020. A penalidade mais alta havia sido aplicada contra a Vivo, multa de 16,6 milhões por operar estações não licenciadas. Agora, com a decisão da Anatel, a empresa deverá construir e manter por 3 anos instalações de fibra óptica até a sede de municípios em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Sergipe. O ano era 2020 e aí eu pergunto a vocês, dá para ficar bilionário na bolsa fazendo day trade? Não dá, né, gente? Isso aqui foi investimento. Olha só em quantos estados a Vivo teve que melhorar sua internet em troca de pagar multas. Agora, cada vez que ela fez isso daqui, gente, ela conquistou mais clientes. Clientes gera receita, receita aumenta o lucro. É uma matemática muito simples, é uma ótica muito simples. A empresa também havia sido penalizada em 4,2 milhões por descumprir editais em Belo Horizonte, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em troca da punição, a companhia fará instalações em sua rede 4G e as manterá também pelo prazo de 3 anos, em 8 locais espalhados por Minas e Rio de Janeiro. TIM havia sido multada em 846 mil. Ela poderá trocar o pagamento por instalações de fibra ótica nos municípios de Colômbia, Ribeira, Taiçu e Três Fronteiras, todos localizados em São Paulo. Um grande detalhe, meus amigos, que quando uma empresa quer instalar fibra ótica em um município, ela depende de diversas autorizações. Nesse caso, onde existe uma conversão, um perdão de multa por obrigação, essa autorização fica muito mais fácil, porque existe um prazo a ser cumprido e o órgão regulador quer que a coisa aconteça. Então, o que é que vai acontecer, entre aspas, que as pessoas não conseguem enxergar, é uma agilidade e um favorecimento para a Tele. No caso, a TIM ganha um favorecimento e uma agilidade na documentação para que ela possa instalar a sua fibra nesses municípios. E aí, galera, o resultado final é muito simples. Ela entrou ali, colocou a fibra, tem diversos clientes, diversas empresas, vai começar a gerar receita para ela e no futuro vai ter lucro. Simples assim. Aí eu pergunto, a empresa descumpriu uma regra, olha só, a empresa descumpriu a regra, foi multada, teve a multa perdoada
e conquistou o cliente de uma forma muito fácil. Existe ética nessa postura da Anatel? Essa é a pergunta que eu faço. A mesma opção foi oferecida a Claro, que poderá optar pelo oferecimento de serviços em Entre Folhas, Fernandes Tourinho, Matias Lobato, Raposos, Reduto e Sobrolha, todos em Minas Gerais, em troca de uma multa de 917 mil. As multas serão mantidas apenas se as empresas se recusarem a proceder com os investimentos. Se a gente for fazer um estudo sobre essas localidades, sobre essa conversão da dívida em obrigação de fazer, e se a gente descobrir que com essa mudança, com esse passar de mão pela cabeça, essas teles conquistou diversos clientes e isso ajudou a aumentar a sua receita, será que a Oi não poderia pegar justamente essa atuação da Anatel e utilizar contra o processo que estão tentando mover contra ela? Todo mundo fala que a empresa mentiu, que a empresa fez, que a empresa aconteceu. Urias, mas o processo é focado no documento que falava que a empresa tinha viabilidade econômica para os próximos 3 anos. Só que toda essa postura vinda lá de trás, praticada pela Anatel, ajudou a prejudicar toda a projeção da empresa, juntando pandemia, crise econômica, crise política, tudo isso acabou afetando a elevação das taxas de juros, tudo isso acabou afetando. Tudo isso são argumentos e fatos para que a Oi possa utilizar contra um possível processo. E eu pergunto a vocês, vale a pena processar a empresa diante de tanta falcatrua que vem acontecendo contra ela? Se vocês olham para isso aqui e acham que foi simplesmente uma excelente postura da Anatel e que é normal a Anatel não ter feito a mesma prática para a Oi, eu acho que falta ética. Ou melhor, falta vocês aprenderem a enxergar de fato o que é o capitalismo. Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. As teles são inimigas da Oi, são concorrentes da Oi. A Oi tem um problema com a Anatel. A Anatel vai se juntar quem para ferrar com a Oi? Favorecer seus concorrentes, dificultar a vida da Oi, que é o que ela sempre fez. Isso é a total falta de ética. E aí eu convoco a todos que inflamam e chamam a campanha para processo contra a Oi. Vocês por um acaso analisaram isso daqui? É só uma pergunta, gente. Se vocês acham viável pegar seus 800, 900 reais e pagar lá em 10, 20, 50 vezes para o Instituto Empresa, porque o amigo aí conseguiu um acordo melhor para vocês, façam. Porque na hora que esse processo não for à frente, na hora que esse processo cair por terra, eu vou estar aqui para lembrar vocês que eu avisei. Um tiro no escuro. Será que um grande gestor fez uma grande jogada? Essa é a pergunta que vocês devem se fazer. O que está por trás disso? Um tiro no escuro. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.